Vamos aplicar agora em algumas situações. Vamos lá, exemplos. Vamos pegar a mais básica, ó, só para a gente entender. Então, tem um corpinho. Ó, eu continuo sem entender, porque agora arrumou. E aqui... Aí. Tá entendido, mas não tá entendido. Aqui é um ponto A, aqui é um ponto B. Aí eu vou te dar a massa, ó. Massa 2 kg, massa não perde, né? Aí ele partiu do repouso. Aí vamos colocar que a altura dele seja o mesmo 45 metros de antes. Aí ele vai chegar aqui com uma velocidade VB. Aí eu vou te dar essa velocidade, vou falar que ela é 20, ó, metros por segundo. Beleza, agora olha só, como a gente já tem esse exemplo, então a gente sabe que vai ser não conservativo. E faz sentido, né? Porque a gente está na aula de não conservativo. Mas olha só, se você partisse do pressuposto que é um sistema conservativo, cadê esse exemplo? Quanto que dá a velocidade com a altura de 45? Dá 30. Né? Como ele chegou com 20 é porque ele perdeu energia. Então tem atrito ali naquele exemplo. Então assim, ó, se ele não falar nada e se ele der as informações, você vai ter que ver se conservou energia ou não. Agora, se ele falar, ó, não tem atrito, não tem nenhuma força atuando, aí você iguala as energias. Então, como que seria? Ó, calcula separadamente a energia mecânica no ponto A. O que ele tem? Ah, cinética mais potencial. Mas ele tem cinética? Não, porque ele partiu do repouso. Então ele só tem potencial, então ele tem mgh. Massa 2, gravidade 10, altura 45. Então isso aqui dá 900? Isso, dá 900. Beleza, agora no ponto B, que tipo de energia que ele vai ter? A energia mecânica em B é a energia potencial de B mais a cinética de B. O que aconteceu agora? A potencial, nada, né? Porque não tem altura nem mola, só cinética. Então é mv quadrado dividido por 2. Massa, 2. Velocidade, 20. Só que é 20 ao quadrado. E dividido por 2. 2 em cima, 2 embaixo, corta, né? Vai dar quanto? Vai dar 400. Como eu estou bem aqui embaixo, vou apontar para cima. Então deu 400, né? Tá, agora a pergunta é, esse sistema é conservativo ou não? E como que você faz essa análise? Olha, tinha 900. Tem quanto agora? 400. Né? Então é conservativo? Não. Por quê? Porque a gente tem uma energia diferente. Então você faz a conclusão, ó, a energia mecânica de A, ela é diferente da mecânica de B. Portanto, como conclusão a isso é não conservativo. Além de ser não conservativo, o que você está vendo? Que ele dissipou energia, né? Então, além disso, é um dissipativo. Então, possivelmente tem atrito, né? Ou resistência do ar, mas possivelmente seja atrito. A resistência do ar não faz tanta perda assim de 500 joules, mais de 50%. Beleza? Então, quanto que é o trabalho do atrito aqui? O trabalho do atrito é de 500 joules. É a diferença, né? É o que falta ali para ser conservada essa energia. Tá, mas para onde que foi essa energia? Porque a energia, ela não fica concentrada. É isso que é importante, né? No fim, daqui a pouquinho, vou fazer mais um exemplo, mas a energia, ela não fica concentrada, tá? A energia, a tendência dela é espalhar. É aí que entra aquela historinha da entropia. Eu vou comentar daqui a pouquinho, eu vou comentar mais a fundo aí na aula de termodinâmica, na segunda lei, mas já começo a preparar vocês para mais uma parte filosófica aí da coisa. Beleza? Então aqui ele perdeu, né? Perdeu 500 joules. Fechado? Bora mais um. Bora mais um. Fazer um de mola? Fazer um de mola. 2. Tá, na verdade, deixa eu pensar. Tá, já que a gente não, né? Tem um vestibular que ele é bastante concorrido e o primeiro dia dele, ele é com uma palavra boa pro primeiro dia. Encapetado. Acho que é uma palavra legal, né? Por quê? Porque não é só saber conceito. Sim, conceito é muito importante.
Sim, conceito é 80% do exercício, mas tem que ter uma certa malandragem para resolver o exercício. Como assim malandragem? É saber, só pelo jeito que ele escreve já tem uma noção, ó, tá com cara de ser pegadinha esse negócio, né? E isso vem com o quê? Com o fazer de provas, né? Só que isso é importante falar também. Não é, acabei de entrar no cursinho, vou pegar 300 provas aqui e vou resolver de qualquer vestibular. Claro que não. Você tem que fazer uma base primeiro, né? Você tem que ter conteúdo para que você tente aplicar isso na prova. Então eu estudei energia. Beleza, vou fazer de energia. Tá, eu errei. Agora você vai ver, por que eu errei? Foi uma pegadinha? Se for uma pegadinha, você vai ver aquela pegadinha e você não esquece mais. Pegadinha é legal de estudar por conta disso, porque daqui 30 anos você vai falar assim, nossa, eu caí numa pegadinha uma vez. Não, 30 anos também é muita coisa, né? Mas uns 2, 3 anos você lembra dela. Ou faltou conceito? Se faltou conceito, você vai fazer? Você vai voltar na teoria e você vai ver aquela parte de novo, né? Ou por que você errou? Então isso é importante, né? Por isso que você faz simulados, você faz provas, para você melhorar, né? Não adianta só fazer, errou, beleza, vou pro próximo. Não, vê o porquê que você errou e melhora isso para você não errar aquilo de novo. E é por isso que a gente erra, para a gente aprender, né? Se a gente acertasse desde o começo, qual que seria a graça, né? Nada. Enfim, né? Tá muito filosófico hoje, eu não sei o que tá acontecendo. Acho que é esse tererê aqui. Mas tá, vamos lá, ó. Falando do vestibular que a gente faz, né? Eu vou deixar um corpinho cair aqui, mas além de cair, eu vou deixar ali pra frente, ó. Aí ele vai bater no chão, ele vai dissipar uma certa quantidade de energia. Aí ele vai subir menos. Aí ele vai bater no chão de novo. Só porque eu não tô falando, ele tá corrigindo toda vez. Agora porque eu falei, não vai corrigir. Corrigiu. Aí ele vai subir menos. Aí foi só eu falar. É impressionante esse negócio. Aí ele vai diminuir de tamanho também. Claro que não, né? Enfim. Então, ó, ele tem aqui uma certa altura. Vamos colocar a altura inicial de 80 metros. Ele tem uma massa. Vamos colocar uma massa de 2 kg. Por que 2? Porque eu gosto do 2. E a cada colisão que ele faz com o chão, ele perde 50% de energia mecânica. 50% de energia mecânica. E assim por diante. Pergunta, antes de eu começar a fazer, o que vai virar isso? E isso na tua frente, assim, para vestibulares interdisciplinares, é uma mão cheia para um exercício. 5 alternativas muito fáceis de elaborar, tá? Porque tem conceito de energia, conceito de conservação, conceito de não conservação, conceito de progressão, né? Não sei ainda se é aritmética ou geométrica, mas enfim, tem muita coisa que cobrar no exercício e é por isso que cai, né? Já que é para ser interdisciplinar, então pega conteúdo que seja interdisciplinar. Então, bora lá, ó. O que você vai fazer? Vai calcular as energias. Então, ó, vamos chamar aqui de ponto B, o ponto da primeira colisão. Aqui é o ponto A, né? Aí o ponto C, o segundo ponto de altura máxima. Depois ponto D, depois ponto E e assim por diante. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Vai calculando as energias. Ó, energia mecânica no ponto A. Direto, tá? Vou acelerar um pouquinho. Qualquer coisa, dá um grito aí. No ponto A, mgh. Né? Eu fiz esse desenho assim, ó, porque para mostrar uma continuação. É claro que ele tem que ter uma velocidade aqui para a direita, tá? Mas considera que essa velocidade é sempre a mesma aqui, beleza? Ou que ele esteja só caindo, só para facilitar, beleza? Só para não... Porque o desenho ia ficar assim, ele vai cair, ele vai subir, ele vai cair, ele vai... Ia ficar um desenho muito feio. Por isso que eu fiz assim, para mostrar uma sequência, tá? Então vamos colocar que lá no ponto A tenha só potencial. Combinado? Tranquilo? Falei? Então, ó, lá no ponto A, massa 2, gravidade 10, altura 80. Quanto dá isso? 1.600. É isso mesmo? É, né? Beleza. Agora, olha só, ó. Quanto que ele vai ter de energia mecânica no ponto B? Ele vai ter... ó, vamos fazer assim, quer ver? Vamos deixar bem mais legal o exercício. Chama assim, ó, de B1 e de B2. Aí chama depois de D1 e de D2. É o cantor. Para de fazer piada ruim, tá? Desculpa.
Só para mostrar antes de bater no chão e depois de bater no chão, tá? Só para você ver o que está acontecendo. Olha só, energia mecânica no ponto B1. Você concorda que no ponto B1 vai ser o quê? Vai ser o 1600, vai ser o 1600, porque ele ainda não bateu no chão. É imediatamente antes de bater no chão. Então isso aqui vai dar 1600. Só que esse 1600 está na forma do quê? De cinética, né? Então é mv² dividido por 2. Então quem que vai ser essa velocidade ali no ponto B1? Então vai ser, ó, 1600 igual a massa, que é 2, velocidade ao quadrado, que eu não sei, dividido por 2. Então a velocidade vai dar, ó, 2 com 2 corta, raiz de 1600 dá 40 metros por segundo. Certo ou não? Então ó, a velocidade no ponto B1 deu 40 metros por segundo. Guarda essa informação. Vamos continuar. Agora, o que eu sei afirmar no ponto B2, que é o depois da colisão? Esse, ele perdeu a energia, porque ele já bateu no chão, ele vai começar a subir. Ele perdeu 50%? Sim ou não? Sim, ó. Então, o 1.600 vai virar quanto? Vai virar 800? Sim ou não? Sim. E esse 800 aqui embaixo está na forma do quê? Está na forma de cinética. Beleza? Vamos calcular. Então, olha só, vai ficar 800 igual a massa, que é 2, aí v² dividido por 2. Então, quanto que vai ser esse v? Esse v vai ser raiz de 800. Certo? Raiz de 800. Vamos calcular esse negócio aqui. Raiz de 800. Isso aqui dá 28,28. Aí você fala assim, oxi, mas não era para ter 20 agora? Guarda essa dúvida sua, ó. Velocidade de V2. Próximo. Energia mecânica no ponto C, né? O ponto C é o segundo ponto mais alto. Beleza? Então lá em cima, ó. Quanto que ele vai ter de mecânica? Ó, do ponto B2 até o ponto C, do ponto B2 até o ponto C é um sistema conservativo, né? Eu estou tirando a resistência do ar ali. Então ele continua com 800. Então, ó, esse 800 joules está na forma do que agora? mgh, né? Vou colocar Hzinho. Então vamos calcular esse H. Então vai ficar 800 igual a massa, que é 2, gravidade, que é 10, vezes a altura. Quanto que vai dar essa altura aqui? 40. Sim ou não? Sim? Olha só, ó. Quanto que era a primeira altura? 80. Quanto que é a segunda altura? 40. Pergunta. E pensa. Não é de decorar, é de pensar. A altura tá caindo 50%. Né? De 80 foi para 40. Mas a velocidade não. Por quê? Porque, como você calcula a energia potencial? mgh elevado à primeira. Então, a relação da altura com a energia é direta. Só que olha a energia cinética. É mv². Então, a proporção tem esse quadrado. E é por isso que ela não caiu metade ainda. Mas olha só o que acontece agora. Ó. Se você for calcular agora a energia mecânica no ponto D1, que é antes da colisão, você concorda comigo que o D1 tem que ser igual ao B2? Porque ó, é depois dessa colisão e antes dessa daqui. Sim ou não? Ele perde energia na colisão. Então, aqui vai ter que ser o quê? 800. Aí, fazendo toda aquela análise, a velocidade do ponto D1 vai ter que dar esse 28,28. Né? Só que agora, se eu for calcular no ponto D2, é depois dessa colisão. Né? Então, depois ele perdeu mais 50%. Em cima do que ele tinha. Ele tinha 800, perdeu 50%. Quanto que ele tem agora? 400 joules. Consequentemente, vou ficar com 400 igual a massa, que é 2, a velocidade ao quadrado sobre 2. Agora apareceu? Agora apareceu. Né? Vai ficar a raiz de 400, também conhecido como 20. Certo ou não? Sim? Sim? Então, olha só, ó, que interessante, né? A altura já vai seguir a proporção da perda de energia mecânica. Só que a velocidade não. Ó, o 40 para virar esse 28,28, o que você vai ter que fazer? Ele, ó, você ia dividir por 2, né? Ia ser dividir por 2. Só que como tem o quadrado, vai ser dividido por raiz de 2.
Testa aí para você ver. Divide por 1,4. Ó, 40 dividido por raiz de 2. 28,28. Por quê? Porque a velocidade ela está ao quadrado na forma. Só que daí a altura, como não tem expoente, ela já cai na mesma proporção. Então, para anotar e para acertar exercício somatório inteiro sobre isso, ó, a altura é uma PG, não é não? Sim, por quê? Porque você vai, ó, você tinha altura. Quem que é o próximo? Vai ser metade da altura, né? Porque é 50%. Ou mais fácil, ó. 50% é 0,5, né? H. Quem que vai ser o próximo? 0,5 disso daqui. 0,5 vezes 0,5, 0,5 ao quadrado. Quem que é o próximo? 0,5 ao cubo de H. O que que isso aqui está virando? Uma PG de razão quanto? De razão 0,5. Certo? Sim ou não? Sim. E a velocidade? Também é PG. Só que é PG de que jeito? Você tinha V. Quanto que você vai ter agora? Raiz, né, de 0,5V. E depois, raiz de 0,5, só que ao quadrado de V. Vê se faz sentido. Volta lá, ó. Você dividiu por raiz de 2, né, multiplicou raiz de 0,5, é a mesma coisa. Chegou no 28,28. Depois, você vai fazer isso de novo, né? Aí vai voltar no quanto? Vai voltar no 20. Por quê? Porque raiz quadrada de 0,5 ao quadrado, você vai cortar as raízes. Aí vai ficar metade, né? Então aí, ó, APG aqui, deixa eu só deixar completo. Risca isso aqui. Ai, tio, aí. Então, quem que vai ser o próximo? Vai ser raiz de 0,5, só que elevado ao cubo de V. Então, é uma PG? Sim. Qual que é a razão? Raiz de 0,5. Nesse exemplo aqui, né? Nesse exemplo aqui. Então, ó, toda vez que for um caso desse, você vai ter uma razão para a altura e a raiz dessa razão vai ser a da velocidade. Porque a velocidade ela varia com o quadrado aí da energia. Beleza? Quem faz o EN sabe que esse exercício vem e não é poucas vezes. Beleza, pessoal?